Muito bom dia, começa agora a transmissão do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nós estamos em conexão direta daqui de Brasília com São Paulo e a gente chama Natália Fruê, que está ali posicionada. 1h45 de duração desse debate. Quem se sentir ofendido por questões pessoais vai poder pedir direito de resposta. Esse direito de resposta vai ser analisado por uma banca jurídica aqui do Sistema Brasileiro de Televisão, de acordo com esses critérios. Quer dizer, o objetivo do debate é discutir a cidade. São Paulo tem muitos problemas, né? Jesus é uma cidade gigantesca, transporte público, segurança pública, são questões que estão muito evidentes aqui para o paulistano e, portanto, essa deve ser a principal preocupação do debate. Quem está chegando agora, Guilherme Boulos, do PSOL, ele que é também parlamentar, deputado federal e tem direito à segurança, né? Uma segurança fornecida pela Câmara dos Deputados. A gente conversa ao vivo agora com o candidato do PSOL, candidato expectativa para o debate. A gente está há pouco mais de 2 semanas do primeiro turno da eleição. Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu acho que está chegando a hora e é importante a gente falar do que realmente importa, que são os próximos 4 anos, que é levar essa cidade para o futuro que ela precisa ter e não ficar se apegando a pequena briga de debate, baixaria. Né? Eu não vim aqui para isso, vim aqui para a gente poder fazer um debate num bom nível e falar para as pessoas que estão nos assistindo o que é que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem para melhorar São Paulo. Metade do eleitorado define o voto perto, 48 horas antes da eleição. Essas sabatinas, os debates na reta final são fundamentais? Claro que são, porque ajudam a dialogar com as pessoas, porque eu sei que todo mundo que mora em São Paulo sabe que a cidade merece mais do que tem hoje. Ninguém está contente com uma cidade onde as pessoas esperam 8, 9 horas para ser atendida numa UPA, 1 ano para ter um exame num hospital. São Paulo pode e merece muito mais. E quando as pessoas vão vendo que há propostas, que há jeito de melhorar, que a eleição pode e deve ser o caminho para mudar e melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas mais sofridas na cidade, isso ajuda muito a definir o voto. Candidato, o senhor aparece nas pesquisas hoje disputando com o Ricardo Nunes de maneira acirrada e no segundo turno também uma disputa bastante acirrada ali, por 8 pontos percentuais de acordo com as pesquisas. O debate de hoje serve para o senhor encostar mais nesse segundo turno, já pensando numa próxima etapa da eleição? Não, vamos passo a passo, cada dia com a sua agonia. Nesse momento eu estou preocupado em dialogar com o povo de São Paulo para a gente conseguir, no dia 6 de outubro, ter uma votação extraordinária, porque eu não estou entre aqueles que aparece para falar do seu compromisso com o povo, para assumir compromissos a cada 4 anos, como outros candidatos. Meu compromisso com o povo da periferia, com o povo mais pobre da cidade é cotidiano. Desde a minha história de vida no Movimento Sem Teto, no Movimento Social, onde a gente conquistou mais de 15 mil moradias sem a caneta na mão, passando pela minha atuação como deputado federal, onde eu tive a oportunidade de aprovar o programa das cozinhas solidárias, que já serviu comida para mais de 5 milhões de pessoas com fome. E é para isso que eu quero ser prefeito de São Paulo, para mudar a vida das pessoas, e é isso que eu quero transmitir hoje no debate. O voto é consequência disso. Tá certo, obrigada ao candidato do PSOL, que agora conversa com os jornalistas, colegas que estão aqui, são 49 jornalistas credenciados, a gente acompanha aqui bastante gente acompanhando os debates, como eu falei, é uma eleição que ela é municipal, mas ela também passa pela eleição de 2026, o que acontece em São Paulo normalmente acontece, o que reflete no Brasil. Agora a gente fazendo o levantamento de todo mundo que já chegou e quem falta chegar ainda, a gente acompanha Pablo Marçal chegando aqui no complexo da Anhanguera. Pablo Marçal do PRTB, também tem um staff de segurança, né? São seguranças que acompanham ele nas agendas, né? As agendas de campanha. A gente aguarda para conversar com ele aqui ao vivo. Ele que cumprimenta a candidata a vice, Antônia de Jesus. E agora, tudo bem, candidato? Bom dia. Tudo bem? A gente vai conversar rapidinho antes de o senhor conversar com outros colegas. Vamos ver, é isso. Candidato Pablo Marçal. Candidato, sua expectativa para o debate, faltam 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, para o dia 6 de outubro. Bom dia. Bom dia ao SBT, a toda a família brasileira que está assistindo aí. Eu acredito que esse vai ser o melhor debate de todos. Vai ser o melhor debate de todos. Esse
Essa disputa desse pleito eleitoral aí teve a maior quantidade de debates aí na história, né? A Prefeitura de São Paulo. Deu para ver quem é desequilibrado, deu para ver quem de fato cria ilações sobre os seus oponentes. Eu acho que agora essa reta final, em essas 2 semanas, vai ser aquilo que vai determinar a decisão do paulistano e das famílias que decidiram morar nessa cidade tão poderosa que é a cidade de São Paulo. Vai dar para diminuir a temperatura nessa reta final dessa campanha que tem sido acirrada, candidato? Isso é igual o ar da cidade, né? O paulistano está praticamente, né, com a poluição, fumando 4 cigarros por dia. Eu vi essa matéria ontem. Se você está num ambiente onde essas pessoas estão produzindo essas toxinas, não sou eu que controlo esse ambiente. Então, da minha parte, vai ser o melhor debate aí da história. O senhor deve trazer propostas, quer debater propostas? Sim, debater propostas e mostrar quem é viável e quem não é viável. A maior parte dos debates eu comprovei para todos os... A Marina, bom dia, Marina. Eu comprovei para todas as pessoas que estavam assistindo que tem gente ali que precisa de ir para a ala psiquiátrica, né? Que tem gente ali que tem perfil ditatorial, de querer tomar a carteira de trabalho, de gente que junta para deixar de ir num debate. Eu fiz todas as provas, agora vocês já sabem quem é qualificado ou não para assumir a cidade de São Paulo. Tá certo. Obrigada ao candidato Paulo Marçal, que agora também vai conversar com os jornalistas de outros veículos de imprensa, outros colegas que estão credenciados para acompanhar esse debate. Pois então, chega agora aqui Marina Helena do Novo, ela que tem uma gestão mais enxuta, né, sobre as questões do gasto público. A gente conversa ao vivo com a candidata. Candidata, por gentileza, bom dia para a senhora. Dia, a gente está ao vivo aqui numa transmissão. Queria que a senhora falasse sobre a expectativa do debate, sobre a sua estratégia nessa reta final da campanha. Bom dia. Bom dia. Bom, vai ser uma oportunidade das pessoas me conhecerem minha trajetória, conhecer as propostas e também ver o confronto entre os candidatos, né, gente? Porque é muito fácil, né? Muito marqueteiro aí, dizendo o que os candidatos têm que falar e a população tem que ver quais são os valores de cada um, sua trajetória, então isso também é importante. A senhora se apresenta como alguém que não tem uma história na vida política, mas que quer focar, caso eleita, na gestão, é isso? Uma gestão mais enxuta sobre o Estado. Exatamente. O que eu defendo é mais dinheiro no seu bolso e menos dinheiro para a companheirada, para os cabide de emprego, para os parasitas que a gente sabe que levam dinheiro do seu bolso e por isso retorna tão pouco para a população em bons serviços públicos. Tá certo, candidata. Qual a estratégia para conseguir convencer o eleitorado a votar na senhora agora na reta final de campanha? Olha, eu vejo que a eleição está completamente aberta, a gente está vendo aí muitos movimentos, né, entre os candidatos, porque o eleitor, a grande verdade é que ele está cansado. Acho que tem um cansaço aí grande. Por quê? Porque a política ficou muito descolada da população. Então o que eu apresento aqui são medidas concretas para melhorar a vida das pessoas, mas mais importante é tirar essa cabeça de que é o governo que vai salvar as pessoas, porque é o contrário, muitas vezes ele que atrapalha. Expectativa da gente que tenhamos um debate civilizado, falando da cidade, com respeito aos candidatos e que a gente possa realmente falar que as pessoas têm história, o que realizou, as propostas, capacidade de realizar as propostas, ou seja, de alto nível e respeito à população. O senhor falava ontem que as pesquisas já mostraram que o eleitor quer proposta e menos provocação. Exatamente. Eu tenho alegria, fico feliz, agradeço a população, está em primeiro em todas as pesquisas e com a baixa rejeição. E muito por conta disso, de um comportamento respeitoso, a gente poder sempre falar com as pessoas de forma muito tranquila, mostrar que para tocar uma cidade desse tamanho, 12 milhões de habitantes, é preciso ter muita sensibilidade, tranquilidade e racionalidade. E quem está atacando muito está aumentando a rejeição, né? Tem gente que vai ganhando no primeiro turno, mas só de rejeição, porque essa questão de ataques não está surtindo efeito. Ainda bem que a população está vendo isso. Obrigada Uma ao disputa acirrada, qual a importância de um debate como esse? Da gente poder discutir as propostas, da gente poder mostrar o que foi feito, a capacidade de fazer, a pessoa que tenha serenidade, que tenha prudência. Durante uma gestão, uma prefeitura desse tamanho, a gente tem problemas todos os dias.
todos os dias a gente enfrenta problemas. Então, alguém que tem estabilidade emocional é fundamental para poder cuidar da cidade, cuidar das pessoas. E a realização. Eu estou batendo recordes na geração de emprego e renda, batendo recorde de investimento na cidade. Nós estamos com todas as crianças com vaga de creche, ou seja, a fluidez daquilo que a população deseja. Segurança. A população quer segurança. Segurança de que vai continuar as políticas públicas, de que terá tranquilidade. Isso é fundamental para as pessoas poderem definir o seu voto. Candidato, essa expectativa do debate, quer dizer, a gente está há pouco mais de 2 semanas do primeiro turno e agora você acha que realmente vai se poder discutir proposta? Vejam, gente, eu chego em todo o debate dizendo que estou aqui para falar com a população, para apresentar nossas propostas, mas infelizmente o que a gente vê é que a gente é uma exceção. Meus adversários seguem apostando no circo, na lama, porque não conhecem a população de São Paulo. Então, do meu lado é a mesma coisa. Vim aqui para falar das nossas propostas para a população de rua, para as mulheres, para os nossos jovens, para as pessoas com deficiência. Vou sempre tratar o eleitor com muito respeito, porque isso aqui não é brincadeira, não. Boa parte dos eleitores decidem o voto perto do dia da eleição. Então é importante seguir uma estratégia até o dia 6 de outubro. É porque é mais do que a estratégia, que eu sou. Eu fui criada para ser uma pessoa correta, honesta, que trabalha, que dá duro, que respeita as pessoas. Então, a gente é assim. Acredito que a população de São Paulo também é. Então, não é estratégia, é por isso que ela não muda. É quem a gente é. E aí, convido as pessoas a acompanharem. A gente pode até dar risada, fazer piada com cadeirada, com não sei o quê, mas lembrar que o que a gente decidir daqui 2 semanas vai determinar o nosso futuro pelos próximos 4 anos. E como você bem trouxe, metade da população não definiu o voto ainda, então é muito importante um espaço como esse. Tabata Amaral, candidata do PSB, e a gente vai fazer uma análise do que cada candidato falou aí na chegada ao SBT. José Luiz da Atena não conversou com a imprensa, chegou sem falar e foi direto para a arena de debate para fazer uma análise, já para a gente criar um clima aqui, o esquenta para esse confronto de ideias que deve ocorrer já às 11h15 da manhã. A gente convida Léo Cavalcante, jornalista especializado em cobertura política daqui de Brasília, e Ariel Calmon, analista político. A gente se junta aqui, né, Léo e Ariel, para a gente fazer aqui uma análise e traçar aqui um cenário e tentar prever o que deve ser esse debate, embora seja bastante imprevisível, o clima cada vez mais quente, né? Com direito à cadeirada, agressões verbais e tudo. A gente viu de tudo nessa eleição. Léo Cavalcante, meu amigo, começando por você, muito bom dia. Eu vejo que os candidatos ali continuam falando da cadeirada, continuam falando sobre provocação. Isso pode ser um sinal do que vai ser ou do que vamos ver nesse debate? Jesus, muito bom dia. Bom dia, audiência. A gente espera que não, Jesus. A gente espera que tenha um confronto de ideias e menos um confronto de provocações ou mesmo físicos. Não vai, a gente, de fato, a expectativa é essa. Qual é a realidade? A realidade é que, de fato, essa eleição de São Paulo ainda está muito tensa entre os candidatos. É mais um debate de uma semana de debates, um debate importante. Tem mais 2 semanas e meia para a campanha, para a eleição efetivamente. Então, o que a gente espera é que, nesse momento, Jesus, tenha um confronto de ideias. Essa é a expectativa. A realidade, também se espera que a realidade ela confirme esse confronto de ideias, apesar de toda essa tensão. Esse debate do SBT é um debate muito importante, é um debate que vem depois de pesquisas consolidadas em relação à eleição de São Paulo. Você tem ali uma dianteira de Nunes e Boulos, Massal aparece ali em terceiro, mas, de certa forma, uma eleição equilibrada entre os 3 primeiros candidatos. Cada candidato ali tentando manter as suas posições. Então, esse debate é um debate onde a população, os eleitores, vão ter uma chance de observar efetivamente esses candidatos. Se espera que os problemas de São Paulo, como a Natália Fruer falou mais cedo, agora na entrada dela, seja um tema central desse debate. É essa a nossa expectativa aqui, da nossa equipe aqui do SBT News, nessa análise do debate. Jesus, vamos ver qual vai ser a realidade.
Ariel Calmon, junte-se a nós, muito bom dia, obrigado pela participação. Eu vi ali o candidato Pablo Marçal, ele estava conversando com a Natália Fruet, em determinado momento ele fazendo ali uma crítica até indireta a outros candidatos, e ele usou uma expressão de que alguns ali deveriam estar em uma ala psiquiátrica, né? Primeiramente, a Marina Helena, candidata do Novo, passou por trás dele, sem falar com ele aparentemente, e ele foi e deu um bom dia, mas um bom dia assim, um certo tom de provocação, como que diz assim, olha, a senhora não me deu bom dia, Marina Helena. E aí, na sequência, ele falando de candidatos que deveriam estar em ala psiquiátrica, e naquele momento ele direcionou o olhar, fazendo uma referência, que a gente não pode dizer aqui se essa foi a intenção dele, mas aparentemente fazendo mais alguma provocação. Qual a sua avaliação aqui? Não queremos fazer futurologia, Ariel, mas eu queria saber se você acha, como a própria Natália perguntou, Pablo Marçal vai diminuir a temperatura ou, como ele falou ali, ele não tem controle sobre o ambiente e pode ser que a gente veja aí mais provocações, mais agressões verbais até? Deveria, Jesus, deveria diminuir a temperatura. Muito bom dia, prazer estar aqui com você, com toda a audiência do SBT. E o Pablo Marçal, ele disse que vai ser o melhor debate do período. Então a gente tem essa frase dele também, sem saber o que ele quer dizer com isso, né? Mas segundo o que as pesquisas mostraram, o ideal seria que ele não fizesse esse ataque, essa conduta provocativa. O que as pesquisas mostraram nos últimos levantamentos é justamente que isso tem aumentado a rejeição de Pablo Marçal. Tanto é que o Ricardo Nunes, quando faz essa primeira fala aqui com a Natália Fruet, ele justamente coloca nesse quadrante. Ele fala, olha, quem está brigando está sendo mais rejeitado. Terminará o primeiro turno vencendo em rejeição. Então, Pablo Marçal, de alguma forma, se quiser romper, pelo que a gente tem visto no histórico dos levantamentos de pesquisa, precisa adotar uma postura mais comedida nesse debate. Que o Ariel deixa para a gente, dessa pesquisa mais recente, Paraná Pesquisas, apontando o Ricardo Nunes com 26,8%, seguido por Boulos, 23,7%, Marçal na terceira colocação com 21%. Produção, coloca o Léo dividindo tela aqui comigo, por gentileza, que eu vou perguntar ao Léo, pedir ao Léo uma análise sobre essa pesquisa em específico, né? Essa é a pesquisa mais recente, que foi divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. E eu te pergunto, Léo, se isso ainda é reflexo do que a gente acompanhou aí nos dois últimos debates, né? Pablo Marçal praticamente se consolidando na terceira colocação e Nunes na primeira. Sim, Jesus, a gente tem que avaliar a pesquisa a partir dos três principais candidatos o seguinte. O Nunes, ele tem uma avaliação muito expressiva entre os eleitores mais pobres. No caso do Boulos, as melhores avaliações dele são justamente dos eleitores de renda mais alta. E no caso do Pablo Marçal, e essa pesquisa aqui do Paraná Pesquisas hoje, que é uma pesquisa que o núcleo bolsonarista costuma valorizar a pesquisa Paraná, né? Então é uma pesquisa que a gente também tem que olhar com esse olho também da própria avaliação de núcleos bolsonaristas, né? Nessa pesquisa. E nessa pesquisa, confirmando todas as outras, em relação tanto o Nunes quanto o Marçal, quanto Boulos, no caso do Marçal, ele tem uma votação expressiva entre os homens. O que é que a Paraná Pesquisa mostra hoje, confirmando as outras pesquisas, Jesus? E isso a gente precisa também avaliar. É essa rejeição que o Ariel já falou aqui, e também a queda do Marçal, a queda do Marçal entre a base prioritária dele, que são os homens. Nessa pesquisa Paraná, Marçal volta a cair entre os homens. Isso, possivelmente, pelo que a gente avalia nas pesquisas, está sim ligada
a essa questão da provocação dele e ao movimento da cadeirada. Então a gente tem que olhar essas pesquisas a partir, porque as pesquisas, todas as pesquisas, por mais que tenham variações e mostre um distanciamento maior, tanto do Nunes quanto do Boulos em relação ao Marçal, ainda é uma pesquisa que a gente diria, usando um termo mais popular, muito embolada, né, entre esses três candidatos. Mas quando a gente vai para o detalhamento, a gente vê algo importante, uma queda de votos do Marçal justamente na base prioritária dele, que é essa base de homens. Isso, o Marçal tem que ter atenção nesse aspecto, porque se ele perde mais apoio entre homens, aí sim ele dá chances para o Boulos e ao Nunes se distanciarem ainda mais dele. Jesus. Volto com o Ariel Calmon, que participa com a gente aqui dessa triangulação na tentativa de interpretar e traçar aqui um cenário do que pode ser não só esse debate, mas também o resultado das urnas agora em outubro. Bom, a gente está falando aqui de um episódio mais marcante nessa campanha, nesses debates, nessas eleições à Prefeitura de São Paulo, que foi, né, a troca de farpas seguida pela agressão física ali entre Datena e Pablo Marçal. E aí a gente fala do outro lado agora, né, Ariel? A gente está falando aqui de José Luiz Datena. São dois candidatos que vieram da mídia, cada um em seu segmento, um internet, o outro TV, né, um nome bastante conhecido. E José Luiz Datena, depois desse episódio, né, dessa agressão, ele tem evitado falar muito, ele tem evitado exposição, e a maior prova, ou uma sinalização disso que eu estou falando, é ele chegar aí no debate na sede da Prefeitura, na sede do SBT, tudo bem, produção, na sede do SBT em Osasco, e ele não falou com a imprensa, foi o único que não falou com a imprensa. Mas daqui a pouquinho, Ariel, quero te chamar aqui para você fazer uma análise, se isso diz alguma coisa para você, se esse silêncio de Datena diz alguma coisa para você, porque agora a produção acabou de me avisar que a gente vai chamar a Natália Fruet novamente, direto da nossa sede do SBT em Osasco. Coloca a Natália aqui pra gente, daqui a pouco a gente retorna com Léo Cavalcante e Ariel Calmon. Agora sim, Natália, pois não, porta aberta para você, Sinal Verde, minha amiga, atualizando informações aí. Então, Jesus, a gente fala ao vivo aqui do Estúdio 6, onde começa daqui a pouco o nosso debate aqui, todos, né, todo o estúdio já montado, feitos testes de áudio, iluminação. No meio aqui de toda a estrutura vai ficar o nosso mediador César Filho, que já está aqui comigo. César. Estou invadindo você aqui. Tudo bem, gente? Você quer que eu diga quem vai ficar em que lugar? Queremos. Ó, começando daqui para cá, nós temos à esquerda ali o Pablo Marçal, depois nós temos Guilherme Boulos e José Luiz Datena. Aí no centro ficarei eu, do lado de cá nós temos a Tabata, no centro Ricardo Nunes e aqui no final nós temos a Marina Helena. César, são muitos anos de experiência. Dá para ficar nervoso ainda um pouquinho antes ou não? Dá. Tô nervoso. Principalmente porque eles não se comportam como deveriam, né? A gente já sabe disso. Eu espero que eles honrem o lugar onde eles estão no SBT, emissora da família brasileira, que eles façam o melhor e que mostrem por que eles devem ser escolhidos. E não mostrar o pior do outro candidato, tem que mostrar o que é o melhor de cada um deles, entendeu? Apresentar propostas, não ficar degladiando nem debatendo nada aqui de uma forma que não é a que a gente espera que eles façam, né? Para que o eleitor... Nós temos o maior colégio eleitoral do Brasil, a maior cidade do país, a mais rica de todas, então é um cargo de suma importância. Então eles têm que ser... tem que ter dignidade para poder fazer isso. E discutir propostas. Parece quinta série C, né? Tá certo, então obrigada, César. Obrigada, bom debate. Para nós. César Filho, mediador do nosso debate. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, a nossa produção já vai chamar os candidatos para que eles se posicionem, né? O debate começa às 11h15 da manhã, mas a ideia é que um pouquinho antes disso já estejam todos posicionados. E como eu disse, cada vez que tiver um pedido, por exemplo, de punição, de direito de resposta, tem uma banca, né, jurídica pré-estabelecida que vai decidir quem vai fazer o quê, quer dizer, se vai ser dado ou não esse direito de resposta. A gente volta contigo, Jesus. Natália, mas eu já devolvo com você, eu quero que você continue com a gente, porque muita gente curiosa aqui na nossa transmissão para ver um pouco mais dessa arena, desse debate, o que você puder mostrar, claro. Se você quiser fazer
um giro 360 aí de câmera, mostrar aí a posição da plateia, tudo que a gente tiver permissão para mostrar, a gente mostra. Queria que você fizesse aí um plano de sequência para a gente passear aí por esse estúdio. Vou pedir então aqui para o Nito, a gente mostrar então, Nito, eles estão pedindo para a gente mostrar de novo. O estúdio é um estúdio bem grande, estúdio 6, como disse o César, de um lado vão ficar Guilherme Boulos, Pablo Marçal e José Luiz da Atena, de outro Tabata Amaral, Ricardo Nunes e Marina Helena, os nossos técnicos, produção, está todo mundo aqui trabalhando, fazendo os testes necessários para o início desse debate, que começa às 11h15 da manhã. Informação importante aqui que assessores foram credenciados para acompanhar o debate, são 3 assessores por campanha e 2 deles, nos intervalos, poderão acessar, conversar com os candidatos. Apenas 2 deles poderão, então, falar com os candidatos durante os intervalos. Jesus. Cara, é muito legal você mostrar aí os bastidores, olha ali o teleprompter posicionado atrás da Natália. E o mais importante, acho que um dos itens principais de um debate é esse cronômetro que a gente vê ali atrás da Natália. Produção, assopra aqui para mim no meu ouvido se eu preciso liberar a Natália. Natália, você pode sinalizar para a gente aí se... Ok, então a gente finaliza aqui com a Natália. Lembrando, Natália, que qualquer novidade por aí, os candidatos começando a entrar na arena de debate, de confrontos de ideias, efetivamente, você pode chamar que na mesma hora a gente se conecta com você. Um ótimo trabalho, a gente segue se falando, Natália. Combinado. E a gente segue por aqui no nosso estúdio em Brasília. Você que acompanha essa transmissão, siga compartilhando. Você não se inscreveu ainda? Então se inscreva. Essa é uma ótima oportunidade para você se inscrever aqui no canal do SBT News no YouTube. Deixa o seu like, joinha e o polegar para cima e clique em compartilhar. Vamos levar este conteúdo, esse debate para aqueles seus amigos, familiares que querem ficar de olho em tudo que está acontecendo nessa corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. E você segue também interagindo aqui no nosso chat dessa transmissão. E agora a gente volta com Léo Cavalcante e Ariel Calmon, porque eu deixei uma pergunta no ar aqui, né, Ariel? A gente viu José Luiz da Atena, o único dos candidatos que chegou sem falar com a imprensa. Esse silêncio dele diz alguma coisa para você? Bom, Jesus, eu quero primeiro destacar que da Atena está a uma cadeira de Pablo Marçal também nesse debate. Então, a gente espera justamente que os ânimos estejam melhores agora. Bom, da Atena não falou, a gente não consegue ter uma dimensão de qual tom que ele quer trazer para esse debate, mas a não fala também é um indicativo de como ele vem. Pode ser que haja uma postura justamente mais séria, mais centrada de da Atena nesse momento. O fato da cadeirada, Jesus, foi muito, muito positivo para a da Atena. É interessante a gente trazer esse ponto, porque o levantamento da Datafolha, que saiu ontem, mostrou que os eleitores de da Atena foram cristalizados em 10 pontos percentuais. Então, saiu de 37 para 47 aqueles que confirmaram os votos em da Atena e que dizem que não mudarão mais. Ao passo que Pablo Marçal, por exemplo, cresceu só 1% na cristalização dos seus votos. Então, o da Atena evita falar nesse primeiro momento, mas ele teve um saldo mais positivo dessa cadeirada do que Pablo Marçal, justamente porque, no entendimento da sociedade, houve uma provocação prévia que justificou a cadeirada e houve um exagero posterior de Pablo Marçal, fazendo com que o bônus dessa cadeirada, se é que assim nós podemos dizer, tivesse concentrado agora em José Luiz da Atena. Perfeito, olha, a gente segue acompanhando essa transmissão. A informação que chegou para a gente é o seguinte: de início ali, da Atena, ele não falou, mas na sequência, agora sim, a gente atualizando a informação para você, ele disse o seguinte: espero que haja tranquilidade. De qualquer forma, Ariel, não exclui o que a gente fez aqui em termos de análise, porque da Atena está um pouco mais comedido, né?
tanto nas suas palavras quanto na sua postura perante a opinião pública. E eu vejo aqui que o candidato do PSDB, a gente já tem matéria, inclusive, no nosso site, sbtnews.com.br. Na sequência, ele falou, olha só, ele protagonizou esse episódio, né, da cadeirada em Pablo Marçal, e ele foi o primeiro a chegar. Ele disse o seguinte aqui, olha, aspa para o Datena: eu espero que haja tranquilidade entre todos e que as propostas possam aparecer. Uma fala curta, uma fala breve, mas enfim, Datena, José Luiz Datena se manifestou, e a gente dá destaque, assim como para os demais candidatos, a gente dá destaque aqui ao posicionamento de José Luiz Datena, que assim como os demais é aguardado ali no estúdio onde vai ocorrer efetivamente esse confronto de ideias. Léo Cavalcante, meu amigo, a gente tentando aqui entender um pouco também da dinâmica de como vai ser ali a presença física, ali o olho no olho entre os candidatos. No fatídico debate onde ocorreu essa cadeirada, a gente tinha ali entre Pablo Marçal e José Luiz Datena, a gente tinha ali no meio Marina Helena, cuja cadeira foi arremessada contra Pablo Marçal, e o Ricardo Nunes, que se viu ali de repente na posição de árbitro de luta de boxe, né? Ele que tentou segurar ali as mãos de Pablo Marçal, ele efetivamente segurou, foi o primeiro ali a segurar Pablo Marçal antes da chegada dos assessores e dos seguranças. Dessa vez quem está entre os dois é Guilherme Boulos, esperamos que Guilherme Boulos não esteja aí no meio de um confronto, né, que os ânimos estejam um pouco mais acalmados. E aí eu te pergunto, Léo Cavalcante, a presença física ali, o olho no olho, aquele desconforto que um candidato pode ter em relação àquele adversário, a forma como ele lida ali com os seus adversários, tudo isso é percebido pelo eleitor, como um debate tem o condão, a possibilidade de influenciar na reta final de uma eleição a opinião, o voto do eleitor. Qual a opinião na sua avaliação? Se quiser citar exemplos anteriores, de outras épocas também a gente pode citar aqui. Qual a importância de um debate em um cenário como esse, Léo? Muito bem, Jesus. O cenário presencial de um debate desses candidatos é de suma importância para que o eleitor perceba exatamente o comportamento de cada eleitor e de cada candidato. E claramente isso acaba tendo um reflexo nas pesquisas e na própria decisão do voto. A gente tem que observar alguns aspectos importantes. Vestimentas do candidato, para quem ele está falando. A gente, em determinado momento, a própria expressão corporal dos candidatos, né? Ao longo do tempo, desde a televisão, os primeiros debates, tem um debate famoso, debate nos Estados Unidos, né, do Nixon, que você tem claramente ali a questão gestual dos candidatos, a forma como ele olha para a câmera, a forma como ele se posiciona. Isso vem sendo ali quase uma ciência de estrategistas e de assessores para, enfim, definir a melhor estratégia para os candidatos. Nesse momento, depois do episódio da cadeirada, que claramente vai virar aqui um case político em relação, né, ao longo da história política brasileira, vários episódios chaves acabam sendo analisados para saber exatamente a importância desses episódios. A cadeirada nesse debate no início da semana acabou sendo um pouco trouxe muito desse elemento em relação aos debates. O resultado das pesquisas até agora mostram que Datena não foi beneficiado desse gesto, mas também não perdeu o número de votos efetivos, mas o Marçal acabou tendo ali uma queda entre os homens, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim, um confronto presencial direto é imprescindível para essa decisão do eleitor, Jesus.
Obrigado, Léo e Ariel. Daqui a pouco a gente volta com o Léo e Ariel fazendo essa análise aprofundada aqui sobre a participação de cada um dos candidatos nessa disputa eleitoral. E agora a gente se conecta novamente com o SBT de São Paulo e quem chega aqui a essa transmissão é Flávia Travassos. Flávia, seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia para você. Explica pra gente, onde você está aí? Oi, Jesus, bom dia para você, bom dia a toda a equipe, bom dia a todos que acompanham o SBT News. Eu estou falando ao vivo aqui do Lounge 2, que foi montado no estúdio 2 do SBT. A gente está bem pertinho do estúdio 6, onde vai acontecer o debate daqui a pouquinho, a partir das 11h15 da manhã. São 50 jornalistas de 22 veículos que foram credenciados. Todos eles vão acompanhar por aqui, dessa sala que a gente está mostrando para vocês agora, e vão acompanhar o debate por esse telão, além de convidados, assessores, coordenadores de campanha. Lembrando que o debate será transmitido ao vivo na TV aberta, pelo SBT, pelo Terra e Rádio Nova Brasil. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal do YouTube do SBT News e pelo SBT News no Kawai. Todos aí já começam a se posicionar. Daqui a pouquinho, às 11h15 da manhã, portanto daqui a 11 minutos, o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo começa a ser transmitido pelo SBT. A gente vê aí, o nosso cinegrafista Ivan Flávio está mostrando para vocês a estrutura que foi montada, o telão enorme, todos aí conversando entre si, trocando informações e na expectativa para esse debate agora na reta final dessa eleição, né, Jesus? Circulam alguns assessores de candidatos, essa área mais restrita para os jornalistas, como funciona? Não, sim. Além dos jornalistas, os assessores e coordenadores de campanha também têm acesso a esse lounge montado no Estúdio 2. Então, o que a gente vê agora, a maioria é jornalista, sim, pessoas de diferentes emissoras, diferentes veículos, são 22 veículos diferentes, mas também apoiadores, assessores de candidatos podem vir aqui. Eles estão servindo um coquetel ali no fundo para os convidados e por aqui eles conseguem acompanhar esse debate que começa daqui a pouquinho. Flávia, para a gente entender também como fica aí o comportamento desses assessores mais próximos dos candidatos, eles conversam com os jornalistas ou eles ficam ali mais entre eles, traçando as últimas estratégias antes de o debate começar? O que você está percebendo aí da dinâmica dessa participação da retaguarda, dos bastidores desses candidatos aí que já vão se enfrentar aí na arena dos debates? Olha, o que eu percebo é que alguns assessores estão por aqui, mas eles estão um pouquinho mais quietinhos na deles. Agora, os coordenadores de campanha e linha direta mesmo com os candidatos não estão nessa sala, viu? Eles estão já no Estúdio 6, onde vai acontecer o debate. Poucas pessoas vão poder acompanhar ali de dentro do estúdio, né? Então, pessoas mais próximas mesmo, que trocam informações com os candidatos durante o debate, nos intervalos. Aqui não, aqui esse lounge estão os assessores um pouco mais distantes, mas eles não estão trocando muitas informações não, claro, todo mundo na expectativa, né, comentam, enfim, esperam que seja um debate onde os candidatos possam discutir as propostas, né, com menos provocações. Mas está todo mundo aguardando como é que vai ser esse debate aqui no SBT, viu? Obrigado, Flávia Travassos. Lembrando, Flávia, que qualquer novidade, se tiver qualquer situação ocorrendo por aí, você chama a gente, sinal verde, prioridade a gente chamar São Paulo para a gente trazer a informação em primeira mão aqui para a nossa transmissão. Combinado? Combinado. E a gente segue daqui de Brasília com o nosso estúdio aqui do SBT News. Lembrando que essa transmissão você pode compartilhar. Você que acompanha, por exemplo, aqui no canal do SBT News no YouTube, você pode se inscrever e você pode também compartilhar essa transmissão com seus amigos, seus familiares, todos aqueles que se interessam por um jornalismo imparcial, feito com muita responsabilidade e em uma cobertura de campanha política, de eleições e
particularmente em um debate, essa nossa responsabilidade aumenta e aumenta muito. A gente tem regras rigorosas para cumprir, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da legislação eleitoral também. A gente trata todos os candidatos, pessoal, todos os candidatos da mesma forma, sem qualquer critério de distinção. Lembrando que esses candidatos que estão debatendo hoje estão aí presencialmente na sede do SBT e vão se enfrentar olho no olho segundo um critério da legislação eleitoral. É preciso ter uma representação no parlamento para que esses candidatos participem efetivamente do debate, que começa às 11h15 da manhã, portanto daqui a 5 minutinhos, com 3 blocos, duração total de 1h45, previsão de término às 13 horas. Nos intervalos, a gente vai estar sempre aqui levando informação em primeira mão dos bastidores para você e a análise precisa do que foi discutido até então. E depois a gente vai ter o pós-debate. Vamos fazer um balanço de tudo o que a gente assistiu, seja ali no debate, na troca de farpas, ou seja no confronto de ideias. Vamos ver o que os candidatos vão falar sobre o transporte público, que é um gargalo em São Paulo, segurança pública, que é um outro grande problema enfrentado pela população da maior capital do país. Educação, saúde, tudo isso interessa e muito. E essa é a nossa contribuição do SBT News, do SBT e de todo o nosso jornalismo, a nossa contribuição para que o debate seja democrático. Esse é a nossa contribuição para o ambiente democrático como um todo e para que, caso você seja eleitor de São Paulo, você tenha a matéria-prima para formular o seu juízo de valor, para ter a sua opinião convicta e principalmente o seu voto certeiro ali, né, no dia 6 de outubro, na próxima eleição, nas próximas eleições municipais. A gente com a nossa equipe lá, marcando presença também em São Paulo, Flávia Travassos, que conversou com a gente, cinegrafista Ivan Flávio, Natália Fruei, o cinegrafista Nito Lima e toda a nossa equipe aqui em Brasília também, todo mundo empenhado nessa cobertura. Inclusive, Léo Cavalcante e Ariel Calmon, que voltam a conversar com a gente. Ariel, falando aqui do líder nessa disputa, de acordo com as pesquisas eleitorais, o Ricardo Nunes, ele disse o seguinte: olha, espero que esse debate seja civilizado, que seja ali um confronto de propostas, alto nível, respeito, foi o que ele defendeu. E ele falando ali que quem ataca tem rejeição, como vocês já pontuaram, né? E ele fez questão de destacar aqui, olha, ele falou, eu estou em primeiro lugar nas pesquisas, ele frisou isso, né? Ariel Calmon, faz diferença? Quando o candidato está em primeiro lugar nas pesquisas, ele deve reforçar isso, ele deve dizer, ele deve fazer essa informação chegar aos eleitores ou futuros eleitores? Jesus, é muito importante isso que você traz, porque essa fala que Ricardo Nunes fez logo ao chegar nos estúdios do SBT, ela aponta para 2 elementos que estão centrados nessa mesma estratégia, que é reforçar uma posição do próprio eleitor. Então, segundo o Datafolha de ontem, por exemplo, o Nunes é o preferido e ele reforça isso, que faz com que haja uma assimilação no eleitor de que, bom, há um candidato à frente, se eu não tenho, se eu estou indeciso, eu votarei nesse. Um outro ponto que Nunes faz questão de frisar nessa primeira frase e que é importante a gente trazer é o fato de que ele busca recorrer aos históricos. Então, ele, na pesquisa Datafolha, é apontado justamente como o candidato mais experiente. Então, ele faz questão de reforçar isso nessa primeira mensagem e, ao longo do debate, a gente pode esperar isso dele. Ele vai usar o fato de que é reconhecido pela população como o nome mais experiente e vai trazer à tona o histórico de seus feitos na cidade, quais são as suas vinculações que trazem essa credibilidade. Então, é importante que o candidato faça justamente esse reforço a uma posição que já está presente no eleitor, porque isso cristaliza o voto. A gente gosta de analisar com você, Léo, o ponto de vista científico aqui do que significa um debate, do peso que tem um debate em uma disputa eleitoral. Você, como especialista nessa área, a gente traz aqui agora a entrevista do Guilherme Boulos, logo ali, quando ele chegou, foi falar com a nossa repórter Natália Fruei, ele falando, eu não vim aqui para disputas, para
picuinhas, e eu vim aqui para falar sobre o futuro de São Paulo. E o semblante dele ali, Léo, o semblante ali com um sorriso ali no rosto, ele sempre muito simpático, sem aquele ar de sobriedade, de seriedade. Me pareceu que entre os candidatos ali ele tinha um pouco mais isso evidente. Qual a sua análise dessa expressão corporal à véspera de um debate e em uma eleição como um todo? Jesus, evidentemente que todos os candidatos estão tensos. Não há, você pode até ter o riso ali do Boulos, mas todos sabem que um erro num debate como esse do SBT, né, um debate que há 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas aí para as eleições, o debate inclusive já está começando, a gente está aí para começar o debate, mas tem uma atenção. O sorriso é o sorriso de quem tenta descontrair ali e mostrar uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade, mas a gente sabe da atenção, a gente sabe que pode ter, qualquer erro pode ser fatal nessa reta final. Sinal chegando aqui para mim, Léo. Desculpa, eu estava virando para trás aqui, já para a gente ter também a nossa expressão facial aqui com a equipe, porque esse é o momento que na troca de olhares é sinalizado para a gente aqui que é hora da gente passar a bola oficialmente para César Filho e toda a equipe do debate em São Paulo. Por quê? Porque agora, já a gente começa o confronto efetivamente de ideias, esse debate que tem regras muito rígidas pela legislação eleitoral, né? Cada candidato, então, vai fazer uma pergunta para outro candidato, é uma ordem pré-definida por sorteio, pessoal, e o tema da pergunta também é sorteado. E aí cada participante pode ser escolhido uma vez para responder. O autor da pergunta tem direito à réplica e o candidato escolhido tem direito à tréplica. Léo e Ariel sabem, né, que é importante a gente seguir essas regras aqui. Léo e Ariel, agradeço demais. Daqui a pouco a gente volta. Sinaliza para mim aqui, então, o pessoal da técnica, da produção, se a gente já passa a bola para São Paulo. É isso. Sem mais delongas, vamos direto para São Paulo. Debate começando agora, pessoal.